Primeira parte, então, queridos, o diabo é esperto e sabe como usar da dúvida para derrubar alguém. Olha que interessante, queridos. E no texto ali, então, né? A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? É interessante, queridos. Gênesis 3 começa assim, dizendo então sobre a cobra, que já era a versão corpórea do diabo, né? O diabo desce à terra e ele encarna na cobra. E a mulher tinha recebido a palavra de Deus. Eu acho interessante que quando a gente recebe a palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente recebe a palavra, ela já vai vir retamente acompanhada com alguém pondo em dúvida a palavra. Então, se você recebe a palavra de Deus, seja do próprio Deus, seja da palavra que tu leu, seja então de um discipulador, de um pastor, na caminhada você vai começar a ouvir voz e vai dizer assim: será mesmo que é isso que Deus quer? Tem certeza? Será mesmo que Deus quer que tu sofra dessa maneira, né? Ao ponto de você não poder comer daquilo que tu podia fazer? Será mesmo que tu não pode pecar dessa forma? E a dúvida, então, ela começa a pairar. O diabo, queridos, a Bíblia fala o seguinte aqui, ó, que a cobra era o animal mais esperto que existia. Alguns imaginam que a cobra, naquela época, era um ser lindo, belo, voador. Ela ainda não se rastejava, aquela coisa feia, porque depois do castigo ela vai se tornar isso. Mas a cobra era o animal mais esperto. Então você veja como que o diabo gosta de usar pessoas espertas. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia, ela se relaciona com as pessoas para levar as pessoas a fazer a vontade de Deus. E uma pessoa esperta, ela usa de sua inteligência para fazer as pessoas se afastarem da vontade de Deus. Então o diabo, sendo esperto aqui, queridos, o diabo já possui então a cobra, usa a cobra para falar com Eva. E aí ele vai perguntar: é verdade que Deus mandou que você não comesse as frutas de nenhuma árvore do jardim? Primeira pergunta nesse primeiro ponto aqui: que palavra você tem recebido? O que você tem ouvido? O que você tem crido? O que você tem lido? Que você fala, isso é de Deus? Show! Nossa pergunta: o diabo não tenta você às vezes a fazer justamente o que Deus falou para você fazer? E aí? Não vem às vezes a palavra, vem, Paula, é difícil a palavra, né? Ela vem sobre mim, ela vem sobre todos. Mas quando vem aquela pinta de dúvida, queridos, é só o que o diabo precisa para te destruir. O ponto 2. Como reagimos a orientações divinas revelam se iremos ou não obedecer. A mulher respondeu pro diabo, né? Ela imaginou que era cobra, mas ali estava o diabo na frente dela, né? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. É interessante, queridos, que para começar, Deus não falou para não tocar na árvore. Deus falou para não comer do fruto. Deus em nenhum momento aumentou não toque e deu várias leis em cima. Só falou: não coma do fruto. Não coma. Pronto. Mas daí quando a cobra chega, é verdade mesmo que não é para tu fazer isso? Aí a Eva já aumentou. Falou que é para não comer, inclusive é para nem tocar. Então quando a pessoa ela quer pecar, queridos, é interessante. Quando a pessoa ela quer aprontar, quando a pessoa ela quer seguir algo diferente do que Deus falou para ela, o diabo vai usar alguma pessoa esperta para fazer você duvidar daquela palavra e você cair contra aquela palavra. Vamos dizer um casal namorado aí, cara. Você é casal de namorados. O que é um casal de namorado? Para que serve o namoro? Para se relacionar sexualmente, queridos? Óbvio que não. O namoro serve para que a pessoa se conheça, um conheça o outro, né? Se guarde, se planeje, né? E possam conhecer um ao outro, para então eles poderem ter a relação sexual depois do casamento. Mas muitos, o diabo chega, nada a ver. O diabo é campeão disso aí. Já vi algum casal caindo desse jeito. O diabo chega da onde? Isso não tem problema nenhum. Vocês vão casar igual, por que não fazer agora? Daí a pessoa fica: pois é, já que eu vou casar, faz sentido o que o diabo me falando. Eu vou me relacionar então. O problema, queridos, que o prazer sexual em si é uma bênção dada por Deus. Só que toda vez que você usufrui de um prazer antes da hora determinada por Deus, você está caindo em algo chamado tentação. Você caiu em tentação. Que tentação? Fazer algo que tu pode fazer no tempo certo, mas não naquele momento. Já pensou se talvez Deus tivesse um projeto de que Adão e Eva conhecessem a árvore do bem e do mal, mas mais pra frente, e eles acabaram por queimar a etapa e na hora errada, acabaram por fazer algo que Deus não queria. Eu sempre digo assim, queridos, quando a gente recebe uma palavra de Deus, eu já sei como só da pessoa reagir, Léo, eu já sei o que tem no coração dela. Se Deus falar uma palavra pra mim, Deus usar qualquer um aqui, eu entender que é de Deus, eu vou dizer assim: amém. Pode ser qualquer um.
precisa ser hierarquicamente. Deus usa pessoas em qualquer posição. E eu entender que é de Deus aquela palavra, eu vou dizer amém. Assim como um dia uma profeta, eu estava no ônibus com meu violão, cheio de gente no ônibus lá em Curitiba, estava indo dar aula, né? E a profeta pegou e entrou dentro do ônibus, rodopiando, falando em línguas. O pessoal se apavorou, né? Ela chegou e disse, aí, deu 3 palavras para você. Primeiro, você vai um dia estar na África do Sul, isso que eu acho espetacular. Você vai ir para a África do Sul um dia, e você vai levar muito dinheiro dentro de uma maleta. Lá dentro da maleta é muito dinheiro. E você vai fazer um projeto social na África do Sul. Só que quando tu chegar no aeroporto da África, você vai dar um grito bem alto, que é o grito do Glória a Deus! Ela falou assim, e todo o ônibus assistindo, né? E eu escutando a mulher, profeta mesmo, daquela do coque, da saia, e assim, ó. E eu, amém. Ela falou assim, segundo, você vai pregar para um comandante de um navio, e ele vai comer das tuas palavras que você falar, e você vai ganhar para Jesus, esse cara. E ela perguntava assim, Diogo, você crê? Creio. Ela falou assim, outra coisa, você vai tocar todos os instrumentos musicais. 3. Eu amém. Ela falou assim, você crê? Creio. É o momento, então, Felipe, eu tocava violão, baixo, guitarra. Aí eu pensei, bom, todos os instrumentos, são milhares de instrumentos. Eu acho que, então, realmente, se forem todos, eu vou com a minha geração, né? Se Jesus não voltar antes, eu vou treinando meus filhos para tocar violino, um toca, não sei o quê, e vai entrar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eram os principais instrumentos numa igreja. Então faltava bateria e faltava teclado. Lá em Curitiba mesmo, aprendi sozinho a tocar bateria. Foi passando o tempo, eu sabia que um dia Deus ia me liberar para tocar teclado. Eu sabia que um dia Deus ia falar, chegou a hora do teclado, para cumprir a palavra. Foi passando o tempo, nós orava que nem a gente, tem que ter um tecladista, alguém pode tocar teclado? Alguém pode ir, né? Nós quase contratava a pessoa de fora, né, gente? Deus falou para mim o seguinte, ó, chegou a hora de cumprir a terceira palavra. E comecei a estudar teclado. Mais ou menos uns 5 a 6 meses estudando teclado. Estudando direto. Porque eu sabia que eu tinha que cumprir aquela palavra, né? Então hoje, queridos, para a glória de Deus, tocando teclado. O legal é que a teoria musical do violão é a mesma teoria do teclado, é a mesma teoria do violino, é a mesma teoria do trompete, é só você pegar a técnica. Então, gente, a teoria musical é uma só. Se tu toca um instrumento, você está liberado para tocar qualquer outro. Só que você precisa treinar, você tem que pegar as técnicas, os formatos. Gente, agora, o que é legal, queridos? Eu lembro que daí eu cheguei no pessoal de Curitiba lá e falei, gente, eu recebi uma palavra de Deus. Aí na época, até o Léo sabe disso aí. Na época, então, a igreja estava fazendo um congresso de casais, né, Léo? E ia ser num navio. Mas o dinheiro era o olho da cara. O dinheiro era muito caro, muito caro. Eu ia sentir nem aí, óbvio. Eu era seminarista, estava só na pendenga, lá, só na fé mesmo. Aí eu pedi oração. Falei, gente, é o seguinte, ó. Não sei porquê, mas Deus falou, nós vamos ganhar um comandante de um navio para Jesus. A profeta disse lá. Aí cada um distribuiu os seus pedidos, Felipe, todos, né? Cada um ia orar um pelo outro, né? Quando chegou na minha vez, a pessoa não orou por mim. Eles não acreditaram que de fato podia ganhar um comandante de um navio para Jesus. Aí quando terminou a oração, o pessoal aplaudiu. Aí eu falei, gente, só faltou a minha oração. Vocês podem orar. Ó Deus, se for da tua vontade, sabe aquela oração incrédula? Se tu queres, se de fato é de ti. Eu fui lá pra cima do apartamento, nós morávamos numa cobertura, eu chorei, falei, Deus, ninguém acredita no que a profeta falou, mas eu acredito. E Deus falou bem assim, eu não preciso que os outros acreditem, eu preciso que só você acredite. Na outra semana, Dani, eu recebi pago, eram uns 3 a 5 mil reais a viagem no navio. Porto de Galinhas, Rio de Janeiro, não curti nada. Pagaram a viagem pra nós. E eu falei, Cíntia, sabe o que aconteceu? O quê? Pagaram a viagem do navio pra nós. Tá, por quê, né? Tem dinheiro. É pra ganhar o comandante, né? Exato. Bom, gente, eu já contei pra vocês essa história 1000 vezes, vou sempre contar. Resumindo, fui pra lá, preparei o pessoal que estava junto no congresso do navio, todos riram da minha cara de novo. Aí quando chegou até o assessor do comandante, a assessora disse, é impossível tu falar com o comandante. Ninguém fala o comandante, é impossível. Aí eu falei pra assessora, é impossível ele não falar comigo, porque eu tenho uma palavra de Deus que eu vou falar com ele. Resumindo a história, cheguei lá, levei um amigo meu, ganhamos o comandante para Jesus, e ele bem assim, ele falando em italiano com português, né? Enquanto tu falava comigo, eu ia comendo das tuas palavras. Meu Deus. Eu lembro que daí, ninguém sabia que eu estava com o comandante, ninguém sabia que tinha ganhado para Jesus. Mandei meu amigo tirar uma foto, dei um livro, Uma Vida com Propósito, espera essa foto. Registra isso aqui, pá. Tava todos os crentes jantando um frangão, comida de navio, uns 50, cara, eu... Gente, todos incrédulos, né? Desculpa o atraso. Onde tu tá, Vetos? Achei a máquina, questionei a máquina. Tava ganhando o comandante do navio para Jesus. Bom, só as bocas caíram lá embaixo, né? E aí, né, virei uma celebridade, né? Quando cheguei em Curitiba, fizeram soltar foguete, né? Eu sabia que tu ia ganhar. Eu lembro daquele dia que eu pedi pra tu orar e tu não orou por mim. Agora tu sabia que eu ia ganhar. Muito bonito. Gente, são coisas assim que Deus faz, tá? São coisas assim que Deus opera. Ah, por que Deus fez através de mim, Paulo? Porque de uma razão. Eu acreditei.
Se eu duvidasse, se eu não acreditasse, a mulher perguntava, Léo, para cada profecia, você crê? Creio. Tem certeza? Creio. E aí eu perguntei que igreja ela era, olha que loucura isso, Léo. Era da congregação cristã. Ou seja, e aí? Não é uma igreja, digamos assim, evangélica, como a gente pensa, é uma coisa diferente ali. Mas Deus pegou ela, rodopiou ali e me deu a palavra. Então, da onde vem a palavra, às vezes, galera, fica a pergunta, né? Eu não brinco com palavra. Tem pessoas que fogem, né? De receber uma palavra. Tem pessoas que fogem, que elas sabem que, às vezes, quando elas receberem aquela palavra, elas vão ter que viver aquilo. E se não viver, já era. Então, tem pessoas que... Eu não fujo de palavra. A questão é o seguinte, Deus deu uma palavra para Adão e Eva. Queridos, ó, pode comer tudo aqui, só não ali. Está estabelecida a palavra. Aí, se comer, já era. Aí vem a cobra e fala o quê? Certeza que precisa evitar a árvore. Outro ponto, vamos lá. O diabo é mestre na arte da desinformação. Olha que interessante, a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, galera, o diabo é mestre na arte da desinformação. O que é uma informação? Gente, eu queria que nós tivéssemos aqui na igreja pessoas que pudessem fazer faculdade de jornalismo. Talvez alguns tenham esse desejo, porque no jornalismo existe muita mentira. Existem muito aumentativos, existem muitas notícias que são ocultadas 50% da verdade. E aí acaba que aquela notícia que você lê e você acredita, ela não é tão verdadeira assim. Por exemplo, vocês estão estudando sobre vacina, todo mundo está vacinando, mas já estudou sobre a vacina? Bem estudadinho, Coronavac, Pfizer, estuda cada uma delas, Janssen, estuda cada uma delas. O pessoal não estuda, o pessoal só quer vacina no braço e comida no prato. Estuda, cara. Informação. O pastor é a favor ou contra a vacina? Eu tenho um post, tá lá, só lê. Vacina Covid-19, fazer ou não fazer, eis a questão. Lê lá, tá lá, Facebook. Edson Schirmer na Viva. Dá uma olhada que eu te coloco lá pra você decidir. Porque se tu não lê, tome cuidado. Tu tem que saber o que estão colocando dentro do teu corpo. Tá bom, gente? Vale a pena pensar, né? Ou tá proibido pensar no Brasil? Usa a cabeça, né? Usa a cabeça. E não é difícil tu pensar um pouquinho nisso aí. Informação é tudo aquilo que te trazem que é verdade. Desinformação é tudo aquilo que te trazem que não é verdade. Deformação é uma verdade misturada com mentira. Então, quando você quer receber a palavra de Deus, você tem que buscar ser informado sobre aquela palavra. Porque se tu não estiver bem informado, o diabo, que é o pai da mentira, vai te desinformar. Olha o que ele faz aqui, gente. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse, se comer do fruto, certamente morrerão. O que o diabo falou? Vocês não morrerão coisa nenhuma. E assim o diabo tem arrastado gerações e gerações de adolescentes, de jovens, fazendo a palavra de Deus se tornar uma mentira e fazendo a mentira dele se tornar uma verdade, queridos. Vamos usar meu exemplo. Eu poderia ter saído do ônibus naquele dia para ter falado assim comigo mesmo. Você é viagem, essa mulher é louca. É louca essa mulher. É óbvio que eu não vou ganhar ninguém para Jesus. O que é isso? Rapaz, eu vou ganhar um comandante do navio. Você conversa, essa mulher é louca. Sabe que eu podia ter feito isso. Assim como muitos teriam feito naquele dia. Só que antes daquela mulher entrar, Cássio, quando ela entrou rodopiando, Deus falou, ó, eu botei essa mulher aí dentro por causa de você. Escuta o que ela tem a te dizer. Eu falei, beleza, então. Fiquei na minha. Era umas 150 pessoas no ônibus, gente. Fiquei na minha. Ela rodopiou e parou na minha frente. Aí eu sabia, pronto, aqui tem palavra de Deus, eu vou estudar. Gente, o segredo é você crer. Se eu falasse assim, isso é viagem dessa mulher. Quando eu ganhei o comandante de Jesus lá, eu falei com um dos supervisores do comandante, e ele bem assim, Edson, você é um jovem que envergonhou toda a classe cristã aqui do navio. Nós somos entre uns 30 cristãos aqui, e nunca ninguém teve coragem de pregar para o comandante. E Deus teve que trazer de Curitiba para vir aqui dentro ganhar o nosso comandante para Jesus. Obrigado. Semana que vem, nós vamos começar a fazer um estudo bíblico com o comandante. Glória a Deus. O comandante, que Deus queria que o comandante fosse salvo através de mim? No primeiro momento, não. Era através do povo lá. O povo não obedeceu, Deus trouxe a bola para mim. Se eu dissesse não, em algum momento Deus ia usar outra pessoa. Mas a palavra ia chegar no comandante. Então nós temos que sempre lembrar disso. E não deixar o diabo te desinformar, né? Ponto 4, vamos lá. A busca por saciar a aparência e o desejo de poder é um forte instrumento do diabo para derrubar pessoas. A mulher do quê? Viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido e também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram
e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Primeira epístola de João fala o seguinte: a cobiça dos olhos, o desejo por poder e a ostentação do dinheiro e dos bens tem derrubado muitas pessoas. Teólogos falam que as pessoas elas podem cair em 3 áreas: sexo, dinheiro ou poder. O que é o poder, queridos? Eu quero ser top, eu quero posição, eu quero ser um destaque, eu quero que me respeitem. Poder é isso. Eu quero pessoas debaixo de mim, eu quero pessoas que façam o que eu mando. Poder é isso. Quando Satanás falou para Eva: Eva, coma daquela fruta que tu vai conhecer igual a Deus as coisas da vida. Você vai ser como Deus, você vai ser top. O diabo, quando ele quer que as pessoas pecam, ele dá propostas para as pessoas. Ele propõe para as pessoas que o pecado vai ser bom e que depois do pecado nada vai acontecer. E que depois do pecado não tem problema, é só confessar e pedir perdão. E não é assim, queridos. Eu tenho visto muitas pessoas com potencial de serem pastores pecando no meio da caminhada e Deus cuspindo na cara deles. Eu tenho visto, queridos, pessoas que têm um chamado de fogo para nações se envolverem em pecados, se envolverem em escândalos e não conseguirem nunca mais se levantar. Porque na cabeça deles, o diabo colocou: não vai dar nada, pode pecar que tá de boa. Será que compensa? E aqui eu posso falar de qualquer tipo de pecado: área sexual, área do poder, área do ministério. Gente, são vários pecados. Pecado é você não fazer a vontade de Deus, Então muitos, buscando essa aparência, buscando esse poder, acabam sem perceber que o diabo vai derrubá-las. O ponto 5. Quem peca reage fugindo. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então o que, gente? Se esconderam dele no meio das árvores. É sempre assim. Queridos, todos nós aqui somos imperfeitos. Todos nós podemos cometer pecados, mesmo sendo cristãos. Só que a nossa diferença é que se nós cometermos um pecado, a gente tem a igreja para confessar, para abrir, para trazer luz e nós seguir firme, ser perdoado, se arrepender e seguir embora. Agora, quando uma pessoa peca e ela esconde aquele pecado, e ela deseja não confessar para ninguém, ela guarda para ela mesma, a primeira coisa que ela faz é se afasta da presença de Deus. A segunda coisa que ela faz, se afasta da igreja, se afasta da Bíblia, se afasta de tudo que tem a ver. Ou seja, e muitas, inclusive, elas falam que não, que Deus está direcionando elas para um outro movimento, um outro momento. Não, agora estou com um novo ministério. Ministério das Trevas.com, Toda vez, é interessante, uma vez uma pessoa falou que não se sentia bem aqui na Viva, que ela não se sentia bem aqui. Quando começava o louvor, ela se sentia pesada. Tá. Acho que é o som, pastor? Acho que é a iluminação. Sim. Atendi a pessoa. Era 1 milhão de pecados ocultos. Como uma pessoa com pecados ocultos vai se sentir bem no meio de uma igreja? É óbvio que não tem como se sentir bem. Ela vai ficar mal, ela vai se sentir culpada, condenada. Ela vai querer sair correndo. Já ouvi outros dizendo: pastor, por que quando eu estou aqui na igreja eu tenho vontade de sair correndo? Vou te falar por quê. Abra o teu coração, confessa o teu pecado, cara. Tu tem que abrir. As pessoas, em vez de confessar, gente, vamos lá. Adão e Eva, queridos, assim que eles pecaram, que eles comeram do fruto que não devia comer, fugiram. O ponto 6. É necessário você saber por que e aonde caiu. Olha que interessante. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Às vezes um pastor fazendo piada nesse texto: Deus é piadista. Ele sabe onde é que Adão está e pergunta: onde que Adão está? Mas Deus está de brincadeira, tem stand-up, Deus. Gente, é óbvio que Deus sabia onde é que Adão estava. É que Adão que não sabia mais aonde que ele estava. Aí quando Deus pede e fala assim e pergunta: Adão, onde você está? Não é para Deus saber, é para ele saber. Foi como a presbítera Daiane pregou, quando Deus falou: qual o teu nome? Deus sabia que o nome dele era Jacó. Mas era necessário Jacó lembrar que ele era um Jacózão mesmo. Um mentiroso, um manipulador. Então quando Deus fala: Adão, onde você está? Isso é espetacular. Toda vez que uma pessoa peca, que uma pessoa se desvia, vem aquela voz: onde tu está? O que tu está fazendo? Vocês sabem que é assim que Deus fala. Quando uma pessoa está em pecado, a própria voz do Espírito Santo diz: o que está fazendo aí? O profeta Elias, teve um momento que ele entrou em depressão, porque a Jezabel se levantou contra ele, a própria, Ele ficou com tanto medo da Jezabel, foi se esconder numa caverna, se fechou com um buraco lá e ficou lá dentro. Aí ele falou: Deus, eu tô com medo de Jezabel. Aí Deus entra na caverna com um sopro de um vento, assim, e ele pergunta: o que tá fazendo aí, Elias? Não, tô aqui fugindo, eu quero morrer. Por que morrer? A Jezabel que me matar. Jezabel, pra quê? Acabou de matar 350 profetas de Baal, tá com medo de uma mulher. Aí tu vê ele estando do nível da Jezabel. Mas é o tipo de mulher, Pra botar medo do profeta Elias, porque ele queria morrer, gente.
tipo de mulher, fica imaginando, né? Se a gente lida com esse espírito direto, imagina a própria. E Elias disse, não, eu tô aqui na caverna que eu tô com medo, eu quero morrer. Quero morrer. Só sobrou eu de profeta top. E Deus olhou, tá de brincadeira. Ainda tem mais 7.000 igual você, mas não covarde que nem você que tá aí na caverna, por medo da Jezabel. É tão forte isso, caso, que quando Elias, então, percebe que ele estava com medo, ele estava agindo na covardia, ele perdeu o ministério na hora ali. Porque Deus falou, viu, Elias, seguinte, como tu é um covarde, como você se revelou um covardão no fim do teu ministério, tu vai procurar Eliseu agora, vai passar a capa sobre ele, e agora o ministério profético vai ser de Eliseu, não mais teu. Você conhece a história, né? Quando você me vê subindo no arrebatamento, vou te dar porção dobrada. Aconteceu. Mas poucos se deram conta que Elias, por ter fugido da presença, o ministério fugiu dele. O chamado, a missão fugiu dele. E a pergunta que Deus faz quando você está em pecado, você cai em pecado é, por que tu caiu? Onde você caiu? Como isso aconteceu? Por que você está fazendo isso? Existem muitos pecados, queridos. Se você for estudar psicologia, psiquiatria cristã, vai perceber que muitos pecados são só reações a frustrações com Deus. Aí a pessoa pensa que ela deseja que Deus vai fazer alguma coisa com ela. Ela ora, ela jejua, e Deus não faz aquilo que ela pediu. E por frustrar-se com ela mesma, ela tenta de alguma forma atacar Deus, atingir a Deus. E aí ela peca para atingir a Deus. E aí ela peca para atingir a si mesma. Muitas vezes pecados não passam de reações a como você lida com suas frustrações. Pode reparar que de fato acontece isso. Daí o pai morreu. Daí a mãe morreu. Perdeu o emprego. Aí a pessoa, ao invés de ir para Deus e falar, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda, Senhor. Estou perdendo meus familiares, estou perdendo meu serviço, eu estou mal, Senhor, eu não fiz nada para merecer isso, o Senhor pode me ajudar? O que ela faz aí? Como ela sempre fez a vida inteira, o pai dizia não, ela se prostituía, a mãe dizia não, ia para as drogas, para tentar atingir os pais. Eu atendi uma vez uma lésbica, uma homossexual, e ela me dizia o seguinte, pastor, eu entrei no lesbianismo porque o meu pai não me amava, o meu pai não me abraçava, o meu pai não me dizia que eu era bonita, o meu pai não me elogiava, meu pai não incentivava, meu pai era um ogro e nunca ele me notava, pastor. Até que um dia eu pensei, quer saber? Se dane, eu vou virar homossexual, ele vai me notar agora. Ela virou lésbica, o que aconteceu? O pai, que é isso, filha? O que tu tá fazendo? Tu é louca? E ela olhou, agora tu me notou, né? Vocês entendem então, gente, que alguns pecados sempre serão pecados, mas alguns são consequências, são reações a um sentimento mal curado, a um sentimento mal resolvido. Às vezes o teu pecado escandaloso que tu comete não está aí a causa. A causa, às vezes, é outra coisa. Nós somos acostumados a só ver sintomas. Aí a pessoa está com gripe, está espirrando, está com ranho. Tu não pode ficar assim. É errado ficar tossindo e espirrando. Eu estou tratando o sintoma. A pergunta é, por que tu tá dessa forma? Tava na chuva ontem, saí de pé descalço. Tinha frio, mas eu sou fera e não botei casaco, todo em regatona no frio. Pronto, descobrimos a causa. É a burrice da pessoa. A causa é a burrice da pessoa. A galera, assim, só se entender assim. Às vezes a gente trabalha muito sintoma. A principal parte das coisas trabalhar é a causa. O que causou para você estar assim? O que causou você? E aí que tá, queridos. Não basta você falar, Deus me perdoa por ter cometido esse pecado. Não é isso que Deus quer falar para ti. Não é isso que você tem que falar, aliás, para Deus. Deus, o Senhor sabe o que eu pequei. A verdade é que eu estou pecando nessa área por causa dessa frustração. Por causa que eu não gostei do que aconteceu aqui. Do que aconteceu ali. Do que o Senhor falou para mim lá atrás. Eu não gostei, Deus, que o Senhor não fez o que eu pedi. E aí o tete a tete com Deus é livre. Deus vai te ouvir, vai te abraçar e vai dizer, continua achando que tem que fazer a mesma coisa que eu falei antes. É assim, cara. Não, Deus não vai mudar a ideia, mas Ele vai te consolar. Ponto 7. Quem não deve não teme, porém quem deve sempre vai temer. O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Geralmente eu uso esse texto quando eu vou fazer casamentos, aí tá o noivo aqui, a noiva ali, aí eu leio esse texto e o homem e a mulher andavam nus no jardim do Éden. Sim, eles não tinham roupa. Hoje é um escândalo, mas se nós vemos uma pessoa nua, é um escândalo. O diabo tenta criar praia de nudismo, aquelas loucuras dele. Mas não é normal uma pessoa andar sem roupa na rua, certo?
Mas nessa época era normal. Por que era normal? Eles não tinham vergonha, eles não tinham reputação. Para eles, Deus fez eles daquele jeito, não tinha roupa nenhuma, andavam nus. Mas o principal, o mais profético ali é o seguinte, é que eles não tinham nada a esconder um do outro. Então quando eu falo nos casamentos, vou pregar num casamento, eu falo assim, ei, o sucesso do casamento de vocês é um não ter o que esconder do outro. Se tiver algo a esconder de vocês dois, aqui está a ruína. Tem casamentos que o homem tem uma senha no celular, a mulher tem outra. Não pode acessar assim. Tem casamento que um ganha um salário, o outro ganha outro, ninguém sabe onde que ganha cada um. Tem casamento que o homem vai dar uma banda, Felipe, não fala pra onde que foi. A mulher fica orando, Deus, não é coisa do marido, não sei. Que isso, gente. Quando nós estamos em Deus, a nossa vida é transparente. Quando nós estamos em Deus, a nossa vida é aberta. Porém, quando nós pecamos, a primeira coisa que a gente faz é o quê, gente? É nos esconder, é nos tapar, é nos vestir, é ter medo de Deus. Na verdade, o medo, queridos, não é a primeira ação. A primeira ação nossa antes do medo é algo chamado desobediência a uma lei. Então, por exemplo, assim, se a pessoa sabe que roubar é crime, ela pode ser presa, ela tem a lei. Opa, se eu roubar ou matar alguém, eu posso ser preso. Epa, ela já tem na consciência dela que ela pode ser presa. Então ela tem um temor. Eu não posso matar ninguém, porque eu posso ser preso. Mas se aquela pessoa vai e acaba por transgredir a lei e mata alguém, ela sabe e vai ter um medo dentro dela que ela pode ser presa. Vai ver foragida, vai ver com medo. Assim é com Deus. Deus deu uma palavra. Deus disse a Adão, não coma disso. Adão, não faça isso. Adão só vai por aqui, por lá não. O que ele fez? Foi pelo caminho que não devia. Aí ele teve medo. Então quando nós temos a nossa vida em santidade, a nossa vida aberta para Deus, nós não temos nada a temer. Quando você não deve, você não teme. Agora quando você deve, você vai temer sim. Estão entendendo o processo aqui, queridos? Aqui vai ser respondido muitas vezes por que tu não quer vir na igreja às vezes. Toda vez que você se pegar pensando, eu não quero ir na igreja hoje, faz uma pergunta para ti mesmo. Por que tu não quer vir na igreja hoje? Quer saber? Eu tô cansado. Por que tu tá cansado? Por que agora tu tá cansado, mas antes tu não tava? Aí você vai perceber que tem pecado no jogo e você tem que abrir para Deus ou você vai se dar mal. O ponto então 8. Conhecer o pecado torna ainda mais difícil de vencê-lo. Olha que coisa aqui, gente. Aí Deus perguntou, quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi você de comer? Quando a gente é pastor, a gente atende desde criança até o idoso e tudo mais. Uma pessoa que é virgem, tá? Virgem na área sexual, virgem na área sexual. Alguns até são mais santos, virgem de beijo. Nunca ninguém beijou, nunca ninguém fez nada. Se guardou. Se aquela pessoa está namorando, ela começa a namorar e acaba por os dois caírem em pecado, aquela menina ou aquele menino virgem acaba por se relacionar sexualmente antes do casamento, já era. Sinto me informar. Foi aberto os olhos para algo que jamais vai ser fechado. Foi antes do tempo, não devia ter acontecido, mas já que aconteceu, agora saiba que para você conseguir se dominar, vai ser 1 milhão de vezes mais difícil. Quando você conhece um prazer que não é a hora de você conhecer, a busca por esse prazer vai ser constante. Então você pode se arrepender? Claro que pode. Você pode ficar santo? Óbvio. Você pode pedir perdão para Jesus e Jesus jogar no mar do esquecimento? Claro. Deus vai fazer. Deus faz. Só que você tem que entender o seguinte, que a partir do momento que você abriu os olhos para alguma coisa que não devia ter sido a hora de você abrir, aquilo vai te perseguir de maneira muito mais forte. Esse é o problema quando as pessoas brincam com o pecado. Esse é o problema quando as pessoas fazem algo que não deviam ter feito. Esse é o problema quando as pessoas vão contra a palavra de Deus. Porque gente, Deus perguntou, quem foi que disse que você estava nu? Como é que ele percebeu que ele estava nu, gente? Bem simples. Ele pecou. E quando ele pecou, ele se percebeu. E quando ele se percebeu quem ele era, como ele estava, sujo, se afastou. Aí Deus falou, pois é, não devia ter conhecido, não devia ter feito, não devia ter praticado isso. Eu estou usando um exemplo aqui, um exemplo. Posso dar vários outros exemplos, vários outros. Mas qualquer coisa que tu faz, não deveria ter feito. É muito mais difícil depois você vencer. Pode vencer? Pode, claro que pode. Com certeza vai vencer. Mas aí vai te explicar por que é tão difícil você vencer algumas áreas da tua vida. Por que é tão difícil, né? Eu geralmente, quando atendo casais namorados que caíram nessas áreas, eu já mando antecipar o casamento, se não quiserem continuar. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Bem pro fim, eles vão estar juntos ali. Mas de qualquer maneira, foi antes da hora. Lembra quando Samuel ungiu Saul a rei? Aí Samuel falou, Saul, antes do guerrear com aquele povo, espera eu chegar para eu fazer o sacrifício, e quando nós fazer o sacrifício, nós vamos para a guerra e vamos vencer. Os inimigos estão chegando,
estão vindo com espada, com cavalo, estão chegando. Cadê Samuel? Nada de Samuel. Aí Saul pensa, quer saber, Samuel não está chegando, eu mesmo oferecer o sacrifício. Ele oferece o sacrifício, vai para cima da luta, ganha a luta, quem chega? Samuel. Aí Samuel pergunta, o que tu fez, Saul? Como o senhor estava demorando, eu mesmo fiz o sacrifício. E olha só, ganhei a luta, inclusive ganhei a luta, olha só que maravilha. Aí Samuel disse, Saul, o que tu fez foi uma loucura. Eu te dei uma palavra de Deus a você, cara. Esperar eu chegar. E você não esperou. Para Deus, o que importa não é sacrifício, mas sim obediência. E você não me obedeceu. Então, nesse exato momento, você perdeu o teu ministério. Perdeu o teu reino. Quando ele está indo embora, Saul agarra na capa de Samuel e rasga a capa de Samuel. E, cara, profeta para tudo é uma palavra, né? Rasgou a capa, ó, assim como tu rasgou a minha capa, Deus rasga o teu reino e dá para outra. E, de fato, gente, Saul depois foi de tiro em queda. Foi caindo ao ponto dele mesmo depois atirar a sua espada e se matar dentro do seu egoísmo. A vontade dele, o ego dele de viver para ele, acabou que no fim ele morreu com a sua própria espada, queridos. Um prazer fora do tempo pode levar à morte antes do tempo. Ponto 9. Lançar sobre outras pessoas as culpas de nossos pecados e fracassos é a prova que alguém está vivendo de modo pecaminoso e precisa se arrepender. Olha só, gente, o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou para a mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Que maravilha, hein? Tem teólogo que brinca, Deus perguntou para a cobra, e você, cobra? A cobra olhou para trás, não viu ninguém, a culpa é minha. Não tinha ninguém mais, era só os três, né? Gente, é muito top você perceber quando você confronta uma pessoa no seu pecado e ela diz assim, eu fiz isso por causa dele. Eu tô assim por culpa do meu marido, mequetrefe endemoniado. Eu tô assim porque meu pai não sei o quê. Eu fiz isso porque meu filho não sei o quê. Lembro que eu estava em Curitiba uma vez, eu era supervisor de pequenos, tinha 15 pequenos grupos, que eu era coordenador e supervisor. Aí eu fui visitar lá o pequeno grupo de um dos meus líderes que me dizia, pastor, tem uma mulher lá, pastor, que meu Deus, ela humilha o marido. Tá o casal lá, ela xinga o marido, fala que ele é banana, fala que ele é não sei o quê, fala que ele é não sei o quê. Ela humilha ele. Beleza, vamos lá. Eu fui lá visitar. O líder já pedindo ajuda, fui lá, né? Aí tava lá a Jezabel na minha frente, assim, mas uma Jezabel e o marido bananão, mesmo. Tá bem assim, tipo assim, bata em mim que eu não falo nada. Aí era o momento de compartilhar da guia. Era o momento de compartilhar da guia, Alessandro. E a mulher, pois é, eu infelizmente casei com esse imbecil. Falando no PG, gente. Dentro do pequeno grupo. Tinha 30 e poucas pessoas no pequeno grupo. E aquela coisa, né? Nosso casamento não vai pra frente porque esse cara aqui é uma vergonha e tudo mais. Eu fiquei olhando aquela cena, né? Todo o PG impactado, não sabia o que falar. Então eu tenho minha depressão por causa dele, né? Eu tenho minhas doenças, tomo remédio por causa dele. Não tem o que fazer. Aí eu falei, viu? Eu queria falar uma coisa. Aí Deus me tomou. Foi muito engraçado. Eu falei, irmã, sabe quem que de fato é o grande problema da tua vida? Quem? Você mesmo. Só não manifestou o demônio ali, porque tinham vários. Todos eles se comportaram assim dentro dela. E eu falei, irmã, o teu marido tem seus problemas, tranquilo, não discordo disso. Mas chega num momento na nossa vida, né, que a melhor coisa que pode acontecer é nós olhar para dentro de nós mesmos e encontrar o pecado em nós. Eu perguntei para ela assim, Paulo, será que o teu marido não é banana porque você é uma Jezabel? É a mulher banana, que diz o homem banana, e a mulher abacaxi, né? Que diz, né? Que espinha, né? Daí eu falei assim, Léo, e se tu incentivasse o teu marido? E se tu, em vez de chamar ele de banana, tu fala que ele é um cara top e você incentiva ele? O que aconteceu, Dani? O cara começou a chorar no PG. Chorou no PG. Eu tenho dito pra ela isso. Na verdade, assim, pastor. Mas daí foi um show, né? Todo o PG assistindo aquela libertação e cura, né? Vários níveis de maturidade, uns rindo, outros chorando, outros não sabiam o que fazer. Aí eu falei, cara... Aí o líder com a boca desse tamanho. Ele falou, o que o Edson fez? Você foi no PG. Mas não foi. Aquela mulher, então... Nunca mais apareceu na igreja. Fazer o quê, gente? A verdade dói. Só que na outra semana eu fui no PG, todo mundo falando do PG e dizendo, pastor Edson, olha só, obrigado porque nosso pequeno grupo foi liberto por você. Porque essa mulher, ela humilhava o marido, ela estava destruindo o nosso pequeno grupo aqui. Nós não aguentava mais ver essa mulher humilhando o seu marido aqui. Gente,
Eu queria que ela saísse da igreja, que ela saísse. Claro que não, filho. Eu queria que ela ficasse. Nos prontificamos para ajudá-la, Cássio. Porém, as pessoas, tipo esse exemplo, gostam de jogar no outro os seus próprios pecados. Quando uma pessoa vem aqui na Viva, queridos, e me fala assim, pastor, eu participei de 15 igrejas até hoje. Meu Jesus amado, tô ralado. Você é a 16ª. Aí aquele discurso, porque na igreja tal eu me dei mal com o pastor. Porque na igreja tal eu falei umas verdades para a irmã. Porque na igreja tal aconteceu isso. Porque na igreja tal nós somos uma família de profetas, né, pastor? A gente fala na cara, a gente pensa. Na igreja, e começa. Gente, pense você. Diz uma frase do John Maxwell que fala bem assim, ó, quando o Bob tem problema com todo mundo, o problema é o Bob. Aí eu já oro e falo, Deus, eis-me aqui. Mas eu tenho certeza que assim que eu confrontar essa pessoa nos seus pecados, nós seremos a 16ª igreja, que ela vai daí ir para Batista, Alessandro. Gente, sabe quantas igrejas participei? 16. Queridos, a hora que você parar de jogar nas costas das pessoas os teus fracassos, você vai ser liberto. A hora que você parar e olhar teus fracassos, tuas derrotas, teus comportamentos errados, e dizer para si mesmo, tudo isso aqui é culpa minha. Não, mas pastor, alguém me machucou, beleza. Às vezes não é a questão de que alguém te machucou, às vezes é a questão o que tu faz com aquilo que fizeram com você. Pode ser que alguém te machucou, mas o que tu vai fazer com isso? Vai culpar ela, vai jogar na cara dela, vai se escapar? Você tem que saber lidar. É importante. Eu lembro de um amigo meu que ele ia na igreja comigo, né, há tempo atrás. E aí ele quis se desviar, né? Eu lembro disso. Ele foi se desviar. Né? Ele falou com o pastor na época lá, ele ia se desviar. Ele falou, ó, pastor, eu vou me desviar. Mas te digo uma coisa a você. A culpa não é sua, a culpa não é da igreja, a culpa não é de ninguém aqui. Eu vou me desviar porque eu sou o grande culpado. O pastor, às vezes, se chorava ou se ria, porque ele estava se desviando de modo íntegro. Um desviado crente, tipo assim, vou me desviar, mas vou no gospel. O pastor falou, cara, não queria que tu fizesse isso, mas que bom que pelo menos você não vai fazer o que a maioria das pessoas fazem. Se desvia porque querem pecar, e aí culpa pastor, culpa igreja, culpa ministério, culpa irmão, culpa não sei quem, fica culpando todo mundo. Quando infelizmente deveria assumir os seus erros. Queridos, assumir os erros é uma das coisas que mais nos faz crescer. Agora tu fica toda hora culpando, né? Todo mundo não vale nada, você vale tudo, né? Todo mundo é barro, é pérola. Não é, não. Cara, se tem alguém nessa terra que não é tudo aquilo, somos nós, cara. Todos nós temos nossas tentações, nossos pecados, nossos erros, nossos comportamentos errados, nossa chatice, nossos egoísmos. Não tem ninguém aqui que não tenha. Todos nós lutamos contra isso. Então não tem como nós dizer agora que nós somos top. Cara, se tem algo top em nós, se chama Jesus Cristo. Não é o que nós somos, é o que tem dentro de nós que faz nos melhorar. O ponto 10, vamos lá. Toda ação tem uma reação, bem como toda plantação tem uma colheita. Então o Senhor Deus disse à cobra, por causa do que você fez, por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Olha que interessante. Depois aqui Deus vai falar o seguinte. Vai chamar o homem e a mulher. A mulher teria dores na hora de gerar filhos e o homem trabalharia com fadiga, com cansaço, com muito suor, né? Deus, ele queria que o homem sempre trabalhasse. Deus queria que a Eva gerasse filhos. Porém, a Eva agora estava amaldiçoada a gerar com dor. Queridos, qualquer irmã que aqui é mãe sabe do que eu estou falando. Ah, mas vamos fazer uma cesárea que está de boa, não dói tanto. Pode não doer na hora, mas depois dói. O parto normal dói na hora, depois não dói, mas dói. Porque a palavra tem que se cumprir. Com dores de parto você vai ter filhos. Olha que interessante. A cobra, então, passa a ser um bicho horrível. Não sei quem gosta de cobra. Se tu acha interessante cobra, vamos fazer uma oração depois. É um bicho muito feio. Eu não sei se você chega numa cobra, numa jararaca, que fica... Cobrinha! Cara, é um bicho horrível. Sério, é o bicho mais horrível que eu já vi na história. Eu falo, Deus, Henrique, mas o quê? É horrível, é assustador, é horrível. Mas ela não era horrível, ela era top. Antes da maldição, diz que a cobra era um bicho que voava, ficava de pé, né? Só que quando foi amaldiçoada, o que aconteceu, gente? Rastejou no pó. Só que, ó, linguinha de fora, meu Deus do céu. Gente, agora pense você, queridos. Pense você. Quando tu peca, olha que loucura isso, gente. Olha a revelação. Tu tá em Cristo e tu peca, tu vira uma cobra.
Você vira esse ser, fica se arrastando no teu pecado, né? Fica para cima, pra baixo. Bom, eu já expulsei demônios diversos, e um deles foi com o cara se fazia com o corpo dele o formato de uma cobra. Foi interessante. De fato, é uma coisa doida, né? Quando tu sonha com cobra, quem sonha com cobra? Vários de nós sonhamos com cobra, né? Geralmente é porque Deus está falando para você o seguinte, que os demônios estão usando alguém para tentar te derrubar. Cobra! Já viu? A cobra é o símbolo de Jesus. Não, cara, cobra. Não, eu tive um sonho com uma cobra, onde ela tentava me morder, foi maravilhoso. Olha, foi legal. É meu melhor amigo, acho que cobra é horrível. Assim como você, quando peca, se torna horrível também. A questão, queridos, é que nós temos que lembrar Gênesis 3, olha que espetacular, hein? Tua ação, a plantação. A tua ação é uma plantação. E depois você vai ter que colher. Esse é o grande problema do pecado, queridos. Uma hora a conta vem. Pecado é que nem cartão de crédito. Uma hora a conta chega. O Satanás chega com o cartão de crédito dourado. Gold. Beck. Aí tu fica, mas será mesmo? Claro. Mas e Deus não vai me bater? Claro que não. Eu não vou ser castigado. Beck. E a pessoa peca, passa meses, passa talvez anos. Aí chega a fatura do cartão. Aí tu fala o quê? Pastor desgraçado da igreja. Aí tu fala o quê? Quem tu culpa daí? Todo mundo, menos a tua plantação. Ponto 11, vamos lá. O pecado afasta a pessoa de Deus e Deus da pessoa. Então o Senhor Deus disse, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal, ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Olha que interessante, gente, uma vez eu vi um teólogo falando isso, achei muito legal. Acho que o nome dele era Russell Shedd, se eu não me engano. Era um velhinho que até Deus já levou já, né? Mas eu fui numa pregação dele. Tem até a Bíblia Shedd, vocês vão lembrar que tem a Bíblia Shedd. E ele falava assim, pastor Amanda, que ele dizia que quando o homem pecou, tinha a árvore da vida, frutos da árvore da vida eterna e do conhecimento do bem e do mal. Se o homem e a mulher vencessem as tentações da árvore do bem e do mal, Deus iria fazer o homem e a mulher comer daquela fruta da árvore da vida, na qual eles viveriam por toda a eternidade. Porém, quando eles pecaram, Deus teve que expulsar eles do jardim do Éden, porque se eles comeram a árvore do bem e do mal e se tornaram pecadores, se em algum momento eles comessem a árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores e ficariam pela eternidade afastados de Deus. Então Deus, por amor a Adão e Eva, expulsou da sua presença eles, para que desse uma chance para eles poderem se reconciliar. Porque se eles comessem da árvore da vida em pecado, eles estariam por toda a eternidade afastados de Deus. Deus expulsou ele, Adão e Eva. Você sabe a história. Deus preparou o plano, que foi Jesus Cristo, purificar, derramar seu sangue, abrir um novo caminho de volta aos céus. E Apocalipse fala que quando nós chegarmos no céu, aquela árvore da vida vai estar lá. E vamos ser liberados para comer dessa árvore e vivermos eternamente, queridos. Então você veja que o pecado, então, ele afasta você de Deus. O profeta Isaías fala que são os nossos pecados que afastam a gente de Deus. Então, você foge de Deus e Deus não pode se aproximar de ti. É uma barreira, é um muro. Deus quer vir, mas ele não pode, porque tu tem um muro. Você quer fugir e você precisa que alguém destrua esse muro. Esse alguém se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo. Por isso que, quando você cometeu algum pecado, a Bíblia fala que nós temos um intercessor, um advogado à direita do Deus Pai, que intercede por nós. Quando você peca, o Pai fica triste e Jesus chega, Pai, eu já morri por ele. Não o castigue, porque eu morri, eu sofri o castigo. E ele está pedindo perdão. Vamos perdoar mais uma vez. E o Pai, tá bom, filho. Que bom que você me obedeceu, você foi para a cruz no lugar dele, porque senão você sabe o que vai acontecer. E o filho está, Jesus está todo dia, Pai, perdoa esse pecado. Pai, acho que é 1 milhão de falas de Jesus com o Pai, né? Pai, perdoa. Agora foi mequetrefe, Pai, agora foi feio. Ih, rapaz, até eu ia matar, mas vamos dar mais uma chance. Já pensou, gente? É o advogado que intercede ao Pai por nós. Conclusão, para nós fechar então. Se arrependa, confesse seu pecado e viva uma vida de santidade a Deus. E assim você será aceito por Ele. Amém, queridos? Vamos aplaudir Deus pelo texto. Glória a Deus.